Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Veja, é como um filme americano, disse Verônica, noite. A lua. Parecia tão solene que ela sentiu que Billy ia rir. Além disso, ele não gostava da lua. Aquele grande idiota amarelo fica em primeiro plano sem nenhuma boa razão, ele disse, well sis, well craters. Mas ela brilha, ela brilha. Ela imagina um segundo sol. A lua, Verônica continuou, e os dois na colina, no telescópio. Lindo menino, linda menina. Agora vou me voltar para você, vou sorrir com meus 32 dentes ou de banheiro ou um dentista me disse que no ocidente eles colocam coroas brancas como no encanamento. Vou sorrir e perguntar, lhe existe vida em Marte? Você está interessado em formas complexas ou bactérias são suficientes? Billy estava ajustando o telescópio para algo que ela não conhecia. Ela sentiu, em vez de ver, o sorriso instantâneo e voador dele. Comparação, pensou Verônica, quão bonita eu sou comparada a ele. Então, um rosto comum. Ambos estavam se aproximando dos 18 anos. Verônica era baixa, de constituição robusta e formas bem desenvolvidas. Seu cabelo era curto, castanho escuro e ondulado. Seus traços faciais eram grandes e regulares. Ela estava vestida simplesmente com jeans e um suéter. Sem joias ou perfume. Somente Billy, e talvez Anthony Lesnikov, conheciam a piscina tranquila onde, como ele sabe. Em resumo, se Verônica é boa ou não é outra questão. É uma questão de quem gosta dela e de quem não gosta. Mas Billy. Aquele rosto magro, aqueles olhos. Você olha para ele, sua boca se abre e você recupera o fôlego. Você fica olhando e esquece o que queria dizer. Um príncipe. O filho da realeza. Bem, Verônica tem muito em que pensar. O pai de Billy não é um rei, ele é um ministro. No governo regional. Pelo menos não é deputado. Verônica quase nunca assiste ao noticiário ou a programas políticos na TV. Mas se uma reportagem sobre a Duma aparecer na tela. Realmente, esses adultos se comportam pior do que os valentões do ensino médio. Eles não apenas competem para ver quem pode gritar com quem, mas também costumam atacar uns aos outros e bater uns nos outros. Se algo assim acontece na classe da escola de Verônica, o professor da classe, apelidado de Grinza, imediatamente abre a porta do corredor e grita: Harry! Harry! Harry é o professor de ginástica. Sua constituição física é como se ele fosse um halterofilista e um jogador de basquete. Ele tem 1,80 metros de altura e pouco menos de 1,80 metros de largura. Quando os meninos ouvem falar do Harry, eles se calam. Eles sabem que Harry agarrará um intruso pela nuca como um cachorrinho delinquente e o arrastará porta afora. Ele lhes dará uma joelhada no traseiro. No entanto, nenhum dos expulsos reclamou da ginasta, eles entenderam o que estava acontecendo. E os policiais lutaram impunemente, para a diversão de quem assistia à TV. A mãe de Billy é dançarina. Ex-primeira bailarina do teatro de ópera e balé. Agora leciona em uma escola de coreografia. Quando Billy pedia a Verônica para visitá-la, ela sempre recusava. Sentia-se desconfortável. Tinha medo de se sentir como uma meleca que estava sendo examinada de forma indelicada por um microscópio. Ela hesitava em esmagar o problema ou deixá-lo correr. O que é Verônica para eles? Um zero sem um palito, uma criança sem pai, a filha de um professor de língua e literatura russa. Não é como resolver casos de importância nacional ou dançar o papel de Gisele. Os pais de Billy devem temer todas as garotas com as quais ele tenta se relacionar. E se uma candidata indigna conseguir conquistar o filho deles? Será que ele vai querer uma esposa aleatória? Billy terminará a escola, continuará seus estudos em algum lugar de Londres e conseguirá um emprego nas nuvens. Então, ele poderá olhar em volta e escolher uma esposa entre iguais. Mas até lá, não, 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 não. E aquela garota com o jeans gasto tem de ser mantida afastada. Não, eles falarão com ela de forma educada, mas... Ei, Billy está no telefone.
Quer assistir? Seu Marte favorito. Minha Vênus favorita, murmurou Verônica, odeio o vermelho. Olhe, Billy olhou para ela com alegria, é uma coisa horrível, 470 graus na sombra. Mas lembra quando você a mostrou para mim? Ela é deslumbrante. Como um diamante. E suas terras têm os nomes de nossas deusas do amor, disse Billy, rendendo-se dos arquipélagos de Char e Afrodite, e a terra de Lada. E também as montanhas de Freia, a escarpa de Vesta. Verônica lembrou-se de tudo o que ele havia lhe contado. Bem, isso é muito mais interessante, disse Billy. E o que está aqui? Verônica se inclinou para mais perto do telescópio, apertou os olhos e enrugou o nariz. É só uma ervilha, uma pérola. Bem, espere até chegarmos ao confronto. Então tudo será do seu agrado, mademoiselle. Você verá calotas de gelo, mares e tempestades. E sobre a vida, você se lembra? E uma pequena canção começou, como em um verso, quando uma palavra dá lugar a outra. Eles viviam no planeta Marte, em uma casa com colunas de vidro, às margens de um mar dissecado, e de manhã a senhora K podia ser vista comendo os frutos dourados que cresciam das paredes de vidro, ou limpando, espalhando com punhados de poeira magnética, que o vento quente levava embora com os detritos. À noite, quando o mar antigo estava calmo e abafado, e os vinhedos no pátio estavam adormecidos, e a velha cidade marciana ao longe estava toda recolhida, e ninguém saía para a rua, o Sr. K podia ser visto em seu quarto, onde lia um livro de metal, dedilhando os hieróglifos protuberantes como as cordas de uma harpa. E o livro cantava sob sua mão, a voz suave da antiguidade que falava de uma época em que o mar cobria as margens com névoa escarlate e os antigos iam para a batalha armados com enxames de vespas metálicas e aranhas elétricas. A voz de Billy era melodiosa e solene. Como se estivesse repetindo uma oração. Verônica nunca tinha ouvido essas falas antes, mas elas a fascinaram. Ela se lembrou da última produção de O Mestre e Margarita, com a mesma calma triunfante. Como se ditada de cima, o artista falou do manto branco com o forro sangrento do cavaleiro de Pôncio Pilatos. Ora, disse Verônica, você não deveria ser um cientista, mas um escritor de ficção. Está brincando? Que vergonha, é Bradbury. As Crônicas Marcianas. Consigo memorizar a maior parte de cor. Quer parar? Billy ouviu a voz de sua mãe tão claramente, como se Catherine estivesse ao lado dele. Quantas vezes você tem que brincar com suas estrelas? Você tem 18 anos, tornou-se um Versta Kolomensky e ainda está brincando com suas estrelas? Quem é o culpado por isso? Perguntava Billy, você e sua Selena. Não com tanta frequência, mas sua mãe ainda o levava para visitar os amigos dela. Todas eram jovens na época, todas dançavam. Billy sabia o que o aguardava lá. Mulheres tão magras e com cabelos tão lisos quanto os de sua mãe. E as mesmas veias em suas testas altas. E a conversa era arrebatadora, sobre balé, o palco, os papéis, os professores. Ela se lembrou de Selena, a amiga de sua mãe, falando sobre sua mentora. Insultante. Ela dizia todo tipo de coisas desagradáveis. Ela não me deixava entrar no palco até eu começar a chorar. Então dancei em lágrimas e agora sou grata a ele, Mãe de Deus. O teatro é uma verdadeira merda, você não pode dizer uma palavra sincera, se você rir uma vez, eles inventam algo sobre você. E agora ele olhou para Billy e disse, como você quiser. Vou dançar sobre as ruínas do palco, mesmo que explodam uma bomba. Mamãe poderia usar um pouco mais de resistência, pensou Billy. Ele se lembrou de quando saiu em turnê com sua mãe na Espanha. Nos primeiros dias, não houve apresentações, apenas ensaios. À noite, Catherine e Billy faziam longas caminhadas pelas ruas de Madrid, absorvidos pela vida estrangeira, pela antiguidade estrangeira. Mamãe dizia algo sobre suas raízes, sobre como nunca se acostumaria a estar aqui, nunca poderia deixar os Estados Unidos. E Billy, que fazia sua primeira viagem ao exterior, olhava ao redor como um garotinho. E as luzes dos anúncios flutuavam diante dele em um carrossel brilhante. Quando voltaram para o hotel, mamãe percebeu que havia perdido a chave do quarto. Ela se desesperou.
Ela sacudiu sua pequena bolsa bordada com strass e girou-a até o tapete vermelho. Como uma mulher cega, ela apalpou com as palmas das mãos, procurando coisas espalhadas, pó de arroz, batom, um pacote de lenços, um broche de borboleta, que ela imediatamente beliscou. E ela se encolheu, chorando, sentada no chão. Toda pequena, angulosa, com o dedo na boca, lambendo o sangue. Billy sentiu como se tivesse uma vida inteira a mais do que sua mãe. Ele pegou a outra mão dela e falou, enfaticamente, devagar, com calma. Como com crianças pequenas que ainda não entendem todas as palavras. Acalme-se. Vou descer as escadas e pedir a alguém que abra o quarto para nós. E se não encontrarmos a chave, eles nos darão uma reserva. Levará anos até que ela perceba que a mamãe é uma artista e que cada pequena coisa se torna uma tragédia para ela. Ela chora e torce as mãos, a dor encarnada. Billy entende que a causa é insignificante, mas não consegue ficar indiferente, seu coração se aperta e ele tenta consolar a mãe. Mas sua amiga Selena é alegre e não organiza nenhuma tragédia. Selena está preocupada com assuntos terrenos. Ela conversa com a mãe sobre o programa de ensaios que está preparando para um dia desses. Você só fica sabendo o que vai acontecer amanhã na noite anterior. É muito estranho. Uma aula, depois os ensaios, um pequeno intervalo, depois os ensaios ou uma apresentação novamente. Não se pode comer, não se pode descansar. Não dá para viajar de um lado para o outro da cidade durante um pequeno intervalo. E a administração do teatro parece pensar que quanto pior for para os artistas, melhor. Selena também ganha a vida com o balé, mas é por pouco tempo. Se você perguntasse ao Billy, ele diria que odeia balé. Mas não por causa dos truques do diretor, nem porque sua mãe não se importa com nada além da dança. Não, o balé se tornou seu inimigo pessoal em uma tarde tranquila, quando ele entrou no quarto da mãe sem bater na porta, carregando o livro Captain Grant's Children nas mãos. Será que a mãe poderia ler para ele? Ela estava deitada no sofá, cochilando, coberta com um xadrez. Aquele xadrez estava sempre com ela. Ela o colocava sobre os ombros como um xale. Ou, como estava fazendo agora, ela se cobria com ele. Toda a energia de sua mãe foi para o palco. Em casa, ela era frágil, cansada, sempre com frio. Ela se deitava com o braço atrás da cabeça, esticada, com os pés descalços. Billy se aproximou e esqueceu o que queria perguntar. Ele nunca tinha visto isso antes. Ele se lembrava de sua mãe de salto alto. Número 33. Cinderela. E os pés pequenos combinavam muito bem com a aparência leve e graciosa de sua mãe. E, em casa, Catherine sempre usava botas macias, Uggs. Meu Deus, como são bonitas, ela repetia, trocando os sapatos. Ou ela não dizia nada além de um suspiro feliz e aliviado. E o que ele via agora? Não eram os pés de sua mãe e não pertenciam a algum tipo de monstro. Dedos anormalmente longos e dedos pequenos e quebrados. Calos. Pedregosos, escuros. No pé esquerdo, a unha do dedão está azulada, como se tivesse sido atingida por um martelo. E isso com uma mãe que se preocupa tanto com cada pequena coisa por tanto tempo, escolhe vestidos, joias, se vai a uma festa, muda o cabelo várias vezes. Billy imaginou que não havia acontecido nada fora do comum. Mamãe não tinha sido torturada por ter os pés beliscados. Pés feios e voar pelo palco são dois lados da mesma moeda. Mas que beleza dolorosa! Billy se lembra de ter tido a mesma unha do pé azul quando acidentalmente enfiou a mão em uma porta. Mas sua mãe, que transforma toda ninharia em tragédia, não considera a dor uma tragédia. Ela não se importa. E isso não importa para a tia Selena. Mas ele não podia perdoar o sofrimento de sua mãe por causa do balé. Ela sempre foi muito sensível à dor. E quando a mãe estava contando algo difícil, uma anedota sobre uma apresentação pela qual ela havia passado, quando mal tinha conseguido chegar ao fim, ele notou que Billy tinha pegado seu uísque. Qual é o seu problema? Está doendo. É como um golpe no coração. Mamãe se lembrou dessa expressão e, a partir de então,
passou a perguntar: posso lhe contar sobre a peça? Será como uma reverência ao coração, você quer ouvir? Naquela ocasião, quando sentiu Billy ao seu lado, ela acordou de sua letargia, interceptou o olhar dele e, apressadamente, envolveu suas pernas ao redor dele. Ao mesmo tempo, ela sorriu para mostrar ao filho que ele não era nada. Mas que bom, disse ele, pointio em russo significa apenas o ponto, ponto. Tocamos o chão com duas pontas, ou até mesmo com uma. É isso que são os calos. Você só pode voar sobre calos. E ele bagunçou o cabelo dela. Os pássaros também têm calos nas asas? Perguntou Billy. Como Catherine não respondeu imediatamente, ele explicou: eles não têm calos. Eles têm penas. Vou fazer você ir para a escola de coreografia também, disse a mãe, como se fosse um acordo fechado. Você vai descobrir que tipo de vida é essa. Ele balançou a cabeça. Não, não. Mas Catherine não reagiu ao seu ou não, aparentemente ela simplesmente decidiu não insistir naquele momento. Entretanto, o destino de Billy foi determinado por ela mesma. Entenda, ela mostrou ao marido que não estava encantada com o fato de que o filho se tornaria o Baleronol. Billy seria um perfeito Siegfried e ele tem os dados, eu sei disso. Billy quase chorou. Está falando sério? Pare de tirar sarro de mim, eu não vou dançar. Ele imaginou, dedos esmagados, o corpo todo doendo e o trabalho duro diário na máquina. Apenas se mostre para a comissão. Apenas se mostre. Catherine o persuadiu alguns meses depois. O que você tem a perder? Não se preocupe, eles verão seu rosto amargo e o rejeitarão. E vamos tomar um sorvete. Houve 3 rodadas de testes de admissão. Billy ficou surpreso com o número de meninas, se afinal, havia mais meninas na plateia, que queriam se voluntariar para as galeras do balé. Gordas e magras, altas e baixas, penteadas e com cachos. Algumas estão nervosas e puxam a mão da mãe, outras repetem os passos de dança aprendidos. Outros têm lágrimas nos olhos. Billy se virou desafiadoramente para a janela, era melhor olhar para o dia chuvoso, para os caminhos negros e úmidos do parque, observar as gotas deslizando pelo vidro, do que contemplar essa loucura geral ou ouvir o murmúrio monótono de sempre. Veja, veja, que garoto bonito. Um quarto de hora depois, o belo rapaz estava diante do comitê de admissão e, embora estivesse quase nu, apenas de calcinha, olhava para os professores com ar de zombaria. Todos aqueles vire-se e levante a cabeça e fique na ponta dos pés. Foram executados com rapidez e despreocupação, e a mesma zombaria podia ser vista em seus movimentos. Ele é um garoto de constituição perfeita, disse o homem mais velho. Claro, talvez ele cresça, e ele crescerá. Mas, por enquanto, sim, há. Uma senhora gentilmente o apoiou, tão suavemente penteada, com um tufo nas costas, quanto sua mãe. Ela estendeu a mão para corrigir seu braço, e ele notou o lindo broche que ela usava no peito, na parte inferior do decote profundo de seu vestido preto. As faíscas azuis brilhavam na pedra como um céu estrelado. A peneira era grande, muito grande. Quando ele e Catherine saíram, Billy viu lágrimas nos olhos não só das crianças, mas também das mães. Na segunda fase do teste, os médicos assumiram o controle. Aqui houve menos rejeição. Cerca de 100 pessoas passaram para a terceira rodada. Eles tiveram que escolher 30 delas. Você tocará uma música, instruiu a mãe, e se oferecerá para dançar. Eu farei isso, pensou Billy. E, finalmente, lá estava ele, de pé no meio do auditório. O acompanhante é pequeno, um pouco mais em cima do piano. Ele começou a tocar, e Billy reconheceu a valsa desde os primeiros compassos. E, sem querer tocar nada, esticou os braços e circulou pela grande sala, aproveitando a liberdade, porque em casa ainda era apertado, aqui ele podia correr como o diabo. E alguns minutos depois, Billy abriu a porta e Catherine saiu para encontrá-lo. Entendeu? Quase com ódio, ele gritou: fui aceito. E caminhou à frente dela pelo corredor com as mãos nos bolsos, sem querer olhar para trás, acompanhado pelos murmúrios da multidão. Agora ele também não precisava de sorvete.
Ele estudou na escola por 2 anos e, no final, se convenceu de que eles não tinham nada em comum com o balé. Todos aqueles ensaios intermináveis, os professores gritando: perna longa, perna longa, perna longa, perna longa, perna longa. Dê um passo para trás com seu pé esquerdo. Vire o pé para fora, deixe os calcanhares sorrirem. E essa dor, que veio enquanto esperava. Os sonhos e a empolgação de seus companheiros com os papéis, com as peças, tudo isso era absolutamente estranho para ele. Querido, disse, finalmente, a sua mãe, o velho mestre Zajar Maximovich, em vão atormentado todo esse tempo com Billy, não o pegue com uma vara desse jeito. Um escravo não é um adorador. Seu filho não quer fazer o que eu digo a ele de propósito. O que você acha que ele fará com a educação dele? Você sabe como o ensino médio é estressante. Não torture o seu filho, coloque-o em uma escola normal. Durante vários dias, Catherine ficou em silêncio. Billy não interferiu com ela, não a abordou com perguntas. Ele entendeu, uma mãe precisa sobreviver ao colapso de seu sonho de uma carreira de balé. E que logo tudo voltaria a ser como antes. E ele não queria ser pego com a mão quente e ouvir palavras duras e injustas. No final, seus pais o colocaram em uma escola especial de inglês e ele teve um descanso. Ainda assim, a escola não é de elite. E o garoto, exausto pela luta com o balé, aproveitou o descanso e aprendeu perfeitamente bem. A única lembrança do passado é sua mãe levando-o para visitar Selena quando ela tem uma reunião da sociedade de balé. Você vai se lembrar mais tarde que conheceu essas pessoas. Talvez se Billy fosse mais velho, ele as apreciaria. Mas para um garoto de 12 anos, falar sobre balé é intoleravelmente entediante. E eles nem mesmo terminam a frase. Eles apenas começam, dizem algumas palavras e riem, eles entendem tudo, eles são eles mesmos. A tia Selena não tem gato nem cachorro. Billy já havia comido o bolo e, agora que a dieta havia terminado, ele estava colocando um segundo pedaço, prolongando o prazer. Com uma colher, ele amassava janelas no pão de ló macio e imaginava que era o castelo de um cavaleiro, com sentinelas percorrendo as rosas cremosas no topo. Ela se sentava ali, relembrando mentalmente os romances de Walter Scott, e a fatia desaparecia silenciosamente do pires. Por fim, Billy se arrastou até a grande cadeira verde clara e deitou a cabeça em seu braço. Ele se sentou com tanta arte quanto sua mãe. A personificação da nostalgia. Tia Selena, passando por ele, acariciou seus cabelos levemente. Pobre Siegfried frustrado, você sente falta dele? Bem, aqui está, pelo menos dê uma olhada nisso. É uma bela foto. E ela colocou um volume caro e pesado em seu colo. Era um álbum chamado Mysteries of the Universe, Mistérios do Universo. Fotos tiradas com telescópios. Planetas, estrelas, cometas, nebulosas. Billy olhou para ele e congelou. E ele se perdeu para sempre. Diante dele, estendiam-se as galáxias. Seus cachos de cristal, formados por milhões de estrelas, pareciam ser perfurados por veias e rachaduras marrons, e não era mais cristal, mas ágata antiga e nobre. E valia a pena pensar em quanta vida e em quais formas ela poderia se esconder ao redor de cada centelha estelar. As caudas inexprimivelmente brilhantes dos cometas, os respingos de cores sobrenaturais, onde começa e termina a jornada desses eternos errantes. O misterioso azul dos planetas. Urano, Netuno e o que se esconde sob suas coberturas. E os nomes das estrelas são fascinantes: Vaernar, Betelgeuse, Antares. Um dos contos de fadas favoritos de Billy era a história de Jack, que jogou sementes mágicas na terra. Delas cresceram feijões que se espalharam por alturas desconhecidas. O que há lá em cima, além das nuvens, pensou Jack e subiu ao céu. E acima das nuvens havia um castelo de contos de fadas. E ali começou uma história que Billy viveu muitas vezes em sua mente, reencarnado como Jack. Uma única nuvem, um castelo acima dela e uma princesa encantada que podia ser encantada. Mas, no fundo, Billy sempre soube que se tratava de um conto de fadas. O que ele via agora, no entanto, era uma verdade que ele podia ver com seus próprios olhos todas as noites.
E o que não podia ser visto era confirmado por telescópios. Por que as pessoas vivem além disso? Por que ninguém que ele conhecia estava tão chocado quanto ele estava agora? Billy sabia, dele mesmo, sua família, havia passado anos sem ver o céu noturno, esquecendo-se de que havia estrelas no firmamento. Ocupados com seus próprios assuntos, tão pequenos diante de todo esse esplendor. Diante desses mundos vivos, que respiram e pulsam. Billy acreditava em Deus. Quando ele era bebê, sua mãe não tinha tempo para ficar com ele, então ele tinha a babá Júlia. Ela o ensinou a fazer uma breve oração antes de dormir. Mais tarde, como filho de uma família culta, Billy aprendeu, em termos gerais, a história sagrada. Mas agora que já tinha passado dos 12 anos, começou a se perguntar o que era Deus. Será que ele existe apenas em um planeta, o seu? E em outros mundos onde há vida, será que existem seus próprios criadores? Provavelmente sim, bem impossível imaginar que Deus seja um só para todo o universo, com suas distâncias imensuráveis. Que sua sabedoria divina seja suficiente para todas as criaturas do universo. Que o céu e o inferno sejam os mesmos para todos, para os habitantes do planeta Terra e para os cefalópodes inteligentes de alguma Alfa Centauro. Certa vez, eu havia feito perguntas muito mais simples a Babadasha. Ela disse, e não seja tão sábio. E depois disse, entender Deus é como tentar despejar o oceano em um buraco cavado na areia com o dedo. Mas agora ninguém podia impedir Billy de pensar sobre isso. Ele tentou imaginar o que estava acontecendo lá fora, além da borda do universo. E então ele viu o universo como uma grande bola preta na qual Deus estava sentado com o rosto inclinado. E ao redor de Deus há uma névoa dourada que esconde os jardins do paraíso. E então Billy não tentou imaginar mais nada. Porque o jardim do Éden tem direito ao infinito. Billy comprou seu primeiro telescópio por acidente. Ele estava na 9ª série e nem sonhava com esse luxo. Catherine o levou para Nova York. Ela achava que era impossível perder a chance de respirar o ar da capital da cultura. E, para ela, Nova York também era uma chance de socializar com seus amigos. Billy não estava em Nova York pela primeira vez, e não parava de se surpreender, perambulando pelas ruas. Se eles realmente tivessem feito um museu a céu aberto, você andaria pela Nevsky sem carros, sem anúncios. Silêncio, e você olha para cada casa como uma personalidade. Mais o rio de ônibus e carros passa, mais enormes outdoors cobrem o antigo estuque, mais os lojistas acenam em cada esquina. Era um dia glorioso para Nova York, ensolarado, quase quente. Às vezes soprava um vento cortante, mas é assim que as coisas são aqui. Eles estavam caminhando por uma rua estreita, e estranhos corriam em sua direção, atraídos pelas cúpulas reluzentes da Igreja do Salvador sobre o sangue. Havia muito mais estrangeiros do que americanos falando. E em uma das pontes, jogada sobre a água escura do canal, ele se sentou em um banco dobrável e tocou o tipo do violão. Ouça, e depois de todas as maravilhosas execuções, surpreso ainda disse Catherine, diminuindo os passos, isso é espanhol, ouça, ouça. Billy escutou. Não, ele disse, é ucraniano, cante você mesmo. The night is so dark, so bright, so clear. Estou vendo, você quer pegar os gols. Não, não, você está mentindo. É o romance anônimo. Nishio é assim, mas é para bandura. Isso é um violão. Isto é um violão. Billy observou os olhos estreitos de sua mãe, a maneira como ela movia o queixo, ouvindo a melodia não apenas de fora, mas também de dentro de si mesma, e pensou que ela tinha mais a oferecer do que ele. Ele não é capaz de chorar tão facilmente, mas não pode desfrutar plenamente do prazer desse momento. Outros, entretanto, consideram esse dom dela precisamente o dom da histeria. E um pouco mais adiante, contra a parede da casa, encostada nela para escapar do vento, estava sentada uma mulher, não muito velha, tingida de loiro, com uma caixa de discos à sua frente. Ela os tocava, um após o outro, e as melodias tingiam a rua, rodopiando e se afastando como o vento com as folhas de outono. Makarova dança no Mariinsky bem, essa não é a Nathalie? Claro. Quem não se lembra? Nathalie.
Prima. Agora ela mora na América, e Ekaterina assentiu. E assim foi com Natalie e o romance anônimo, e elas foram para Nevsky Prospect e se dirigiram ao longo prédio amarelo do Gostiny Dvor. E enquanto Ekaterina folheava as novas coleções, vá tomar um café, depois eu procuro você. Billy vagava pelos intermináveis corredores do Gostiny Dvor, procurando a cafeteria. Então ele virou a cabeça e a viu. Pequena, preta, em um tripé, ela apontava para cima, como se estivesse viva. Mesmo aqui, no departamento onde se vendia ótica e fotografia, para ele só havia o céu. E, desprezando as pessoas, em um dia de compras, ele não conseguia tirar os olhos do céu. Billy nunca tinha visto telescópios de perto, mas era impossível não reconhecê-los. E esse guia, essa ponte sobre as distâncias que poderia levá-lo às estrelas, estava disponível, podia ser comprado. Billy tinha mais do que sua mesada habitual no bolso. Seu pai disse, talvez você queira comprar algo em Nova York. Billy ia gastar o dinheiro em livros em frente a Gostinka, uma loja com uma rica seleção. Mas agora ele tinha apenas o suficiente. Catherine mal reconheceu Billy. Ela estava caminhando em direção a ele, com os braços carregados de pacotes. E ele estava se aproximando com passos trôpegos, carregando uma caixa grande, e seus olhos estavam fora do lugar. E durante todo o caminho de volta, e no hotel e no compartimento do trem, ele se manteve perto de sua caixa cara, tocando-a de vez em quando. Era um telescópio muito simples, para crianças em idade escolar. Um ingresso para estar na cozinha do universo. É claro que Billy foi o primeiro a ser atraído pela Lua. Ela era tão convidativa, tão acessível, pendurada diante de seus olhos, e as manchas escuras em sua superfície acenavam, olhe para nós mais de perto. Em várias ocasiões, apenas 12 homens pisaram na superfície da Lua e carregaram poeira lunar nas solas de suas naves espaciais. Eles disseram que a sensação ao toque era de neve, o cheiro era de pólvora e o sabor era bastante tolerável. Mas mesmo sem tocar, basta olhar para a Lua. O que você vê é de tirar o fôlego. Paisagens selvagens desertas, e não se pode imaginar que elas existam. Na Terra, com toda a sua diversidade, não há nada disso. E a cabeça da mulher na margem da Rainbow Bay? Era um fenômeno chamado asterismo lunar. Se você aumentasse um pouco mais o zoom, veria essa cabeça orgulhosa coroada com um penteado grego. Billy podia até ver as asas nas costas da fada da Lua. Os planetas, por outro lado, o desapontaram a princípio. Nas fotos que ele havia visto no álbum de Selena e, mais tarde, nos livros que comprou, os planetas estavam bem diante de seus olhos e parecia possível andar sobre eles. A superfície de Mercúrio, cheia de crateras, quente e sem vida, Vênus em fúria, Marte, com suas calotas de gelo e canais finos e filiformes. Mas olhe pelo telescópio e, em algum lugar na distância inimaginável, pequenas contas, ervilhas, uma marca na mente de nós somos. Então, foi como se sua visão tivesse se desenvolvido e, de fato, munido de conhecimento, Billy aprendeu a olhar. Ele percebeu que, se você olhasse atentamente para o pequeno e achatado Júpiter, poderia ver várias faixas no disco do planeta. Júpiter estava se aproximando, como uma bola listrada lançada por uma mão desconhecida no sistema solar. E, mais tarde, Billy conseguiu ver nessa bola a famosa mancha vermelha. Os astrônomos chamam isso de um vórtice gigante, que há muitos séculos está andando ao redor do planeta. Que forças estão causando estragos nele? Era simplesmente impossível imaginar esse poder na Terra. Billy ficou entusiasmado ao descobrir os anéis de Saturno. Ele até sonhou com eles flutuando infinitamente, incontáveis pedaços de rocha e gelo, satélites do planeta. Eles eram o epítome da eternidade gelada. Marte parecia uma ervilha avermelhada com uma calota polar branca. E com que facilidade as linhas hipnotizantes das histórias de Bradbury ganhavam vida diante de seus olhos. E quantos aglomerados de estrelas Billy viu! Ele sabia que, se tivesse um telescópio mais potente, elas o fariam lembrar de enxames de abelhas. Era assim que costumavam chamá-los, enxames de estrelas. Mas Billy percebeu que, para ficar sozinho com o céu, ele precisava sair da cidade. As luzes da cidade são um verdadeiro incômodo.
Todos aqueles postes de luz bloqueando seu caminho para o céu. Ele tinha que encontrar outro lugar. Eu não queria ir para os parques, para seus cantos sem iluminação. Você não sabe quem vai encontrar. Finalmente, Billy encontrou o lugar certo. Nos arredores da cidade, erguiam-se as colinas. Algumas eram ocupadas por casas de veraneio. Mas havia uma estrada que levava aos chalés, e era possível dirigir até quase o topo. Sempre estava deserta depois das 11 horas da noite. A cidade ficava bem abaixo. E o céu é um lindo céu estrelado logo acima. Quando está tão perto, quando não há luz ou som algum, exceto o canto de um pássaro em algum lugar, é como se as estrelas começassem a falar. Billy já sabia que os grandes filósofos da antiguidade haviam recebido suas revelações da mesma forma, ouvindo a voz do universo. Mamãe ordenou que Verônica colhesse as últimas uvas. A família inteira adorava a Dasha. Uma das primeiras lembranças de Verônica, seu pai estava construindo uma casa. Era pequena, feita de tijolos brancos, e depois eles a cobriram com esculturas de madeira. E ao lado da piscina, para a criança se esbaldar. E a mãe, corada, feliz, sempre adorava esse trabalho de plantar galhos finos no chão. Esta será uma cerejeira, esta será uma macieira. Mais tarde, os pais acendem uma fogueira. Não para fazer kebabs. A carne na brasa, tanto naquela época, em sua infância distante, quanto agora, era um luxo fora de seu alcance. Sua mãe pendurava uma chaleira de alumínio sobre o fogo e cozinhava culish. A comida da mamãe é sempre deliciosa. Ela diz que você nem precisa estudar. Está nos genes. Suas mãos sabem o que colocar na panela. O painço borbulha, dando à mistura uma bela cor perolada. Pedaços de batata e manteiga frita sobem em ilhas. Folhas de salsa, colhidas aqui, já ou de sua terra, flutuam como barcos verdes. Verônica toma culish e observa um pequeno inseto pintado rastejando por sua perna. Sua coloração se parece com a de uma joaninha, mas os adultos dizem que é um soldado. Verônica cria um título completo para o inseto, Ladybug Soldier. Em seguida, os pais se separaram. Verônica tinha 6 anos de idade. Ela entendeu o que havia acontecido de uma forma infantil. Papai foi levado embora pela tia Nathalie. Ele fez as malas às pressas porque a mãe estava gritando com ele. Pegou sua mala e foi embora. Ontem ele estava lá, mas hoje ele se foi. Sem o papai, tudo começou a se deteriorar. Mamãe, que era tão boa em cozinhar e tratar Verônica quando ela estava doente, ficou desamparada em outros assuntos. E sempre havia pequenas catástrofes na casa, a torneira vazava, a porta do armário caía, a máquina de lavar corria pelo banheiro como uma fera raivosa. Mamãe decidiu não ligar para papai, não importava o que acontecesse. Ela recortou do jornal local os números de telefone de várias empresas que trabalhavam por hora. Ela chamou alguém para vir e resolver as coisas. Eles já tinham formado um mestre familiar para consertar geladeiras de 2 metros, tio. A pequena Verônica se divertiu com o fato de o telefone estar pendurado em sua orelha. Isso era chamado de mãos livres. John o tratava a geladeira e os outros clientes o chamavam pelo telefone. Minha mãe e Verônica tinham uma oca antiga, e o encarregado trabalhou com ela por muito tempo. Verônica estava ao lado dele e John contava a ela sobre a guerra. Ele gostava da Segunda Guerra Mundial, seu pai foi um dos poucos que sobreviveram à Batalha de Kursk. Verônica lembrava que o pai de John tinha sido um batedor e tinha ido ao local da batalha antes de qualquer outra pessoa. Ele esperava uma ofensiva e era impossível para ele descobrir a si mesmo. O que havia para beber, o que havia para comer. Ele bebeu do rio, como um lobo. E ao amanhecer, uma faixa prateada apareceu ao longe, eram os tanques inimigos. E quando as bombas começaram a estourar, ficou tão escuro que o sol não foi visto por vários dias. Verônica esperou por John não para ouvir o oca, mas para ouvir essas, e não eram contos de fadas, mas eram ainda mais hipnotizantes. Os jovens do departamento de emergência também conheciam muito bem a família dela. Várias vezes eles haviam chegado à noite,
quando a torneira do banheiro havia quebrado e a água começava a bater na borda da pia e cair no chão. Não era incomum que a mãe dissesse a mesma coisa quando terminava de folhear seus cadernos. Logo tudo aqui vai virar pó e o que faremos, Verônica? Eles viviam sem futuro. A Dasha estava muito deteriorada. O primeiro andar era feito de tijolos e servia como despensa, e ali eles armazenavam ferramentas e filmes para as estufas. Uma escada de madeira levava ao primeiro andar, do lado de fora da casa, tão frágil que Verônica não deixava sua mãe subir nela, e ela mesma tinha medo de fazê-lo. No primeiro andar ficava a sala de estar, um baú de madeira com teto inclinado. O papel de parede floral rosa estava úmido. Uma tacta antiga e estreita, uma mesa e algumas cadeiras. Fazia muito tempo que ninguém dormia aqui, e o cômodo parecia desabitado. Havia uma espécie de varanda ao lado. O chão estava coberto com lençóis de ardósia e, em cima deles, uvas enroladas em uma rede. Não tinha gosto azedo algum. Mas era surpreendentemente perfumado. Os cachos, pesados e escuros, exalavam o aroma de um bom vinho. Minha mãe congelava as uvas e fazia compotas com elas no inverno. E no roxo da bebida estava o próprio verão. No final daquele dia de setembro, Verônica se sentia como uma acrobata, equilibrando-se na varanda para alcançar as uvas. Se você cair, não vai mostrar a cara, vai voar 3 metros. E abaixo está a piscina que meu pai construiu, agora vazia, rachada e feia. Se você cair, como poderá pedir ajuda? Foi ainda mais difícil descer. Eu estava carregando uma bolsa pesada em cada mão e não podia nem contar com as grades de corda, e não conseguiria agarrá-las com os dentes, não é mesmo? Já estava escurecendo, e Verônica andava pelas ruas desertas da Dasha com medo de quem mais poderia ser encontrado. Ela estava acostumada a atalhar por um caminho íngreme, pouco visível na grama alta. Mas em setembro escurece cedo, e agora não há para onde se virar. Verônica deixa suas malas para trás. Pelo menos ela ficou em pé por um tempo, para que seus braços pudessem descansar. Ela levantou a cabeça, observando a faixa de crepúsculo desaparecendo lentamente no horizonte. E contra o céu, viu uma silhueta. Na encosta, um homem estava montando algo que lhe lembrava um telescópio. Seus olhares se encontraram e Verônica, que nunca havia chamado a atenção de estranhos antes, perguntou de repente: "Você tem isso?" "Sorry, Char. Mas já está escuro, não dá para ver nada." E, de repente, Billy sugeriu: "Você gostaria de ver? Foi quando você me mostrou Vênus, lembra? Eu me pergunto o que acontecerá depois. Não em nossa época. Eles nem mesmo vão a Marte em nossa época. Mas um dia, talvez. Viagens interestelares. Cidades em outros planetas. Como seus escritores de ficção científica favoritos." Eles se sentaram ao lado do Billy, abraçando os joelhos um do outro. E Verônica, enterrando o queixo na gola alta de seu moletom. Era hora de voltar, porque estava ficando tarde e logo sua mãe começaria a ligar para Verônica pelo celular para saber onde a filha estava e quem a acompanharia até em casa. Verônica cheirava a um perfume incomum. Sua mãe gostava muito de perfume, ela o comprava para si mesma e seu pai o dava a ela. No armário do mezanino havia uma caixa de frascos, e nem todos estavam vazios. Billy sentiu a fragrância nobre e sutil. Verônica podia dizer a ele que o perfume se chamava Solemnite, que tinha uma nota de absinto amargo. E, como sempre, mesmo quando ela estava sentada ao lado de Billy, e a qualquer momento podia tocá-lo, segurar sua mão, havia também uma nota quase imperceptível da mais sutil amargura. Como se de repente ela pudesse desaparecer. Em um reino à parte. Eles voltariam. Billy sempre se despedia de Verônica. Sua mãe exigia que ele a levasse até a entrada. Mas se a mãe dele não dissesse uma palavra, eles tinham um ritual de despedida na porta de Verônica. Verônica morava em um bairro que as autoridades haviam abandonado há muito tempo. As casas, construídas na década de 1970, prédios de tijolos de 5 andares, eram estreitas e havia pouco sol nos pátios. E havia árvores altas e velhas, choupos.
As donas de casa esticavam cordas entre os troncos e secavam a roupa. Em junho, os pátios eram inundados por nuvens brancas e fofas. As pessoas andavam sobre essas nuvens. Era como se Deus tivesse cumprido sua promessa e levado os pobres para o céu. No resto do tempo, a terra estava nua. A grama já havia sido pisoteada há muito tempo. Mas havia um pequeno parque nas proximidades. Um gramado sem cerca, algumas bétulas, bordos e salgueiros chorões, caminhos. Estou surpreso por ele ainda não ter sido construído. Não se pode ir à cidade para caminhar no jardim botânico, nos grandes parques. Portanto, essa ilha de natureza era tão querida pelos moradores locais quanto a menina doente do conto de fadas de Andersen, com sua ervilha crescendo no parapeito da janela. Billy deixava o carro e ele e Verônica caminhavam lentamente pela trilha entre os salgueiros chorões. Sempre estava escuro quando eles voltavam. O caminho era iluminado por lanternas. No outono, as folhas das bétulas ficavam sob seus pés e brilhavam como moedas celestiais. E as folhas de bordo. Enquanto suas poucas são a própria perfeição. Esmeralda carmesim, esculpida. Depois, o leafal ganhava força, e Billy e Verônica caminhavam com os pés enterrados em pilhas de folhas secas e crocantes. E no inverno havia caminhos gelados, e eles rolavam. Primeiro Billy corria e depois esperava por ela, com os braços estendidos, no final do caminho. Até que ela, agitando as mãos freneticamente, finalmente caísse em seus braços. Era maio. O ar ainda não havia esquentado, mas o frio era tão sutil quanto o perfume. O ar frio tinha cheiro de terra fresca e folhas novas. Tudo ao redor deles estava subitamente vestido depois do inverno, e Billy e Verônica sentiram como se não estivessem ao ar livre, mas andando pelos corredores de um palácio verde. Eles caminharam e seus dedos se entrelaçaram. Verônica fechou os olhos e caminhou por um tempo sem ver nada ao seu redor. Mesmo com os olhos fechados, ela estava tão calma quanto as pessoas costumam estar apenas em sonhos. Para onde quer que Billy se virasse, ela o seguiria. De repente, ela o sentiu puxá-la bruscamente para um lado. Ela abriu os olhos. Um grande galho estava na estrada, bloqueando seu caminho. "O que você está fazendo?" perguntou Billy surpreso. Estava pensando em alguma coisa. "Eu teria caído." Ela riu. "Não, eu não poderia dizer a ela porque de repente eu estava andando como uma mulher cega." "Posso encostar minha outra mão em você?" perguntou ela, aproximando-se rapidamente do outro lado e colocando a palma da mão direita na dele, quente, gelada, na verdade. Eles estavam fora do carro aquecido há 5 minutos. "Estou apenas com frio. Sabe, minha mãe e eu costumávamos sair de férias. Alugávamos um pequeno quarto. Éramos 2, e a terceira era uma garota chamada Ariana, do Báltico. Chegamos em fevereiro, mas no Cáucaso não há geada no inverno, como nesta época. Mesmo assim, nossa anfitriã acendia o fogão todos os dias. Ariana dormia ao lado do forno holandês. Estava quente, até mesmo sufocante, e ela vestiu um suéter, meias calças, meias quentes e pediu à proprietária um segundo cobertor. Ela era florista e ficava encharcada durante o dia ao ar livre. Portanto, não sou a pior opção. Quero lhe perguntar uma coisa." Billy parou. Ele estava no caminho dela agora, e ela podia ver pela voz dele que ele estava muito desconfortável. "Você quer se casar comigo?" "O quê?" Seu rosto se contraiu como se nunca tivesse ocorrido a ela. "Do que você está falando?" E ela se preparou para sair novamente. "Espere", ele assegurou, "é porque você não quer?" "Então é isso, sem perguntas. Ou você está dizendo não porque há outro motivo?" "Espere, eu não entendo. Por que você está se casando?" "Bem, as meninas estão se casando, então o aguente firme." "Mas quem se casa aos 18 anos hoje em dia?" "Os exames estão chegando. Depois, meu pai quer me mandar para Londres para estudar." Ela abaixou a cabeça. Ele notou o sorriso dela e o fato de que ela não conseguiu olhar para ele por um tempo. "Então você está guardando Londres para mim?" Ele manteve as mãos nos ombros dela.
Verônica não conseguia encontrar a palavra espanto. Você entende tudo. Como vou viver, eu lá e você aqui? Ela perguntou desesperada, há alguns anos. Como vamos nos separar? Agora estamos em guerra em casa. Por minha causa. Verônica entrou em pânico. Não, por causa dessa Inglaterra. Eu não estou indo. Não vou mesmo, deixe-os fazer o que quiserem. Mas ninguém deve interferir entre você e eu. Sem paz, sem paz. Chega de se esconder, chega de desculpas. Chega disso. Seu pai e sua mãe nunca concordarão comigo, disse Verônica calmamente, e isso Londres. Eles vão mandar você para lá de qualquer maneira. E depois o casarão com uma moça rica. Quando eles decidirem que está na hora. Ouça-me, Billy olhou em seus olhos, e agora ela não conseguia desviar o olhar, ninguém vai me mandar para lugar nenhum. Se meus pais aceitarem você, você vai aceitar? Vou sim, disse Verônica, vou fechar os olhos, vou sim, e vou viver nesse conto de fadas por 10 minutos. Vou sonhar. E depois vou abrir luz. Billy se inclinou e a beijou. Era a 2ª da noite, não havia ninguém no parque, e eles ficaram ali, abraçados. E se absorveram um ao outro, incapazes de se separar. Pela primeira vez, a sede que os estava fazendo definhar se manifestou, e nenhum dos dois conseguiu se afastar primeiro. Tudo deixou de ter importância. Verônica havia se esquecido de que sua mãe a esperava em casa, e Billy também não pensou que seus pais poderiam estar preocupados. Estar juntos era a única coisa que importava. Verônica não se lembrava de seu coração bater assim antes. No céu, o vento balançava os galhos dos salgueiros, e as estrelas pareciam estar balançando junto com as folhas jovens. Mamãe, é claro, estava perto da janela. Ela não conseguia dormir até que Verônica chegasse em casa. Mamãe tinha que trabalhar amanhã. Ela tem 6 ou 7 aulas por dia. E agora ela não vai conseguir acompanhar os idiotas. Eles não sabem por quanto tempo sua professora sobreviverá às palavras injustas e ofensivas. Quase todos os dias, mamãe volta com dor de cabeça. Às vezes, ela está tão cansada que não consegue nem falar. Ela se enrola no sofá e se deita. Depois se levanta. Verônica sente como se estivesse pegando uma vassoura invisível e varrendo a si mesma para se levantar novamente e continuar com sua vida. A mãe não se afastou da janela quando Verônica entrou na sala. Bem, pelo menos ele a demitiu, suspirou mamãe. Ela percebeu como esse tempo de menina seria breve para Verônica esquecer tudo e passear com sua amada de mãos dadas. Não seja reprovado nos exames, disse mamãe. Eu perdoo você. Eu o perdoo porque ele ainda leva você até a entrada. Se ele não a acompanhasse até em casa, eu proibiria. Chega de culpa e chega de desculpas, Verônica se lembra de Billy lhe dizendo. Estou com tanta fome, disse ela baixinho, distraindo os pensamentos de sua mãe. Por que sua mãe não a levou para jantar em um café? Os pais não lhe dão dinheiro? Querer e o alimentar eram sinônimos para a mãe. Agora ela estava sofrendo por Verônica ter passado fome a noite toda e, portanto, ter sido negligenciada e não ter sido amada. Mamãe acreditava que Verônica e ela eram as duas que foram deixadas uma para a outra. No álbum, estava guardada a única foto em que a mãe estava com o pai. Uma vez, Verônica não a deixou rasgar o álbum. Você é tão jovem aqui, tão boa. Uma garota morena com uma longa trança e olhos ardentes e arregalados. Mariana cantava músicas ucranianas e escrevia poemas bonitos e sensíveis em um caderno. E ela estudou para se tornar professora de língua e literatura russa, a fim de compartilhar com os outros a beleza que ela mesma sentia tão claramente em palavras. E ao lado dela estava um rapaz alto em um uniforme militar com as dragonas de um tenente-coronel. Eles haviam se conhecido alguns dias antes de esta fotografia ser tirada. Um grupo de militares de folga encontrou as moças no saguão de um cinema. Seus assentos eram um ao lado do outro. Mamãe não precisava viajar para as guarnições. Papai servia na vizinhança treinando os jovens soldados da unidade.
Ele sabia firmemente que estava cumprindo seu dever para com a pátria, e o quanto era pago por isso pesava em sua consciência. Um oficial não deveria se humilhar buscando renda adicional. Os deveres de uma esposa eram óbvios para ele pela manhã, um paletó limpo deve estar pendurado em seus ombros, a limpeza e a ordem do exército reinam na casa, e a tampa da panela com borscht fumegante deve ser removida assim que o marido abrir a porta da frente. A mãe nunca sentiu pena de si mesma e estava pronta para cozinhar, raspar e lavar até tarde da noite, doente ou saudável. Mas Verônica nasceu e acabou sendo uma criança fraca e doente. Para seu pai, a frágil criança parecia ser de outro planeta. Com uma criança forte e gutural, tudo teria ficado claro. Desde o início, seu pai começaria a criar um homem de verdade e um soldado. E todas aquelas bonecas, fitas, gargantas amarradas. No meio da noite, minha mãe se levantava para esquentar o leite de Verônica e se livrar da tosse. Ela acendia a luz de seu apartamento de um quarto e via o marido apoiando irritantemente um travesseiro sobre a cabeça. Talvez você tire férias e vá para uma casa de repouso para descansar? Sugeriu mamãe, esquecendo-se de si mesma novamente. Meu pai gostava do centro de saúde. Ele era um excelente dançarino e, durante 3 semanas de férias, dançou com Nathalie, uma loira alegre e risonha. Quando voltou, ele não estava em si. Andava tão sombrio, não levantava a cabeça, disse a minha mãe Verônica alguns anos depois, e todos me perguntaram o que como. Mas ele ficou em silêncio, em silêncio. Então ele disse, Mariana, algo terrível aconteceu. Eu pensei que ele havia sido recrutado pela inteligência estrangeira, mas ele disse, Mariana, conheci outra mulher. Foi a única vez em minha vida que minha mãe bateu em meu pai. Não me lembro o que peguei então. Qualquer coisa que eu pudesse encontrar. Uma tampa de panela, eu acho. Eu só estava com a mão na cabeça. Sabe, eu queria fazer o meu melhor. Você está doente, ele está em Osória. Fiz os reparos sem ele, coloquei papel de parede na casa. É um serviço difícil. Deixe-o descansar, eu acho. Ele fez isso, o bastardo. Meu pai decidiu que já havia sido punido o suficiente e que agora poderia ir embora com a consciência tranquila. Ele arrumou suas coisas e foi morar com Natasha. Aparentemente, nem mesmo ela acreditava que tudo seria resolvido tão facilmente, e a ex-mulher não tentaria devolver o marido, pelo menos não pelo bem da criança. Então Nathalie insistiu, o pai apelou aos seus superiores e foi transferido. Quando o jovem casal partiu, a lembrança do pai ainda era um recibo de pensão alimentícia, que aparecia uma vez por mês na caixa de correio. E a firme convicção da mãe de que nem ela mesma não tentará mais construir uma vida familiar, na segunda vez não aguento mais ficar com a cara dele na mesa, nem Verônica não terá sorte com esse caso. O que é o amor? Decepção, ouro falso, só dor. Para não ficar sozinha na velhice, é melhor ter um filho e depois jogar o homem fora. Vamos crescer, disse a mamãe, em seu coração ela não tinha dúvidas de que essa era a única opção que aguardava Verônica, eu vou ajudar. E a principal coisa para você agora é terminar o ensino médio e encontrar um bom emprego, para que não dependa de nenhum homem ruim em sua vida. Mamãe não gostava de Billy, mas o tolerava porque ele era de uma família decente, educado, e o ritual de namoro, lembrado por minha mãe desde a juventude, ele observava rigorosamente. Ele pediu permissão para levar Verônica para passear e a trouxe de volta pontualmente. Minha mãe achava que o relacionamento não teria nada de sério. Verônica não era páreo para aquele rapaz, como se diz hoje em dia, mais velho. Mas se a mãe tivesse medo de pensar nisso, sua filha teria um bebê bonito e saudável. Dá para perceber que o Billy tem sangue bom. E os avós do outro lado vão ajudar. É muito difícil criar uma criança sozinha. E, no entanto, a mãe queria que Verônica fosse apenas sua filha, com as simples preocupações de o que vestir? Para onde ir? Que livro ler? Para que nenhum homem invadisse seu pequeno mundo. Verônica foi para seu quarto. Quando seu pai foi embora, sua mãe trocou o apartamento de um quarto no centro da cidade por um de 2 quartos no subúrbio. A escola onde ela trabalhava ficava perto.
Verônica ganhou seu próprio quarto minúsculo. A janela dava para as garagens, uma vista ruim. Mas Verônica se lembra de como se sentava pequena à mesa, e sua mãe calçava os sapatos, e o nascer do sol do final de dezembro era azul através da janela. Olhe para a cor do céu como os olhos de uma princesa, dizia sua mãe. Verônica se lembrava do azul profundo, as pessoas não têm olhos assim. Mas as princesas. Em frente, havia o mesmo prédio de 5 andares, com as janelas iluminadas por luzes multicoloridas. Verônica podia ficar olhando para elas por um longo tempo. A lâmpada brilha por trás das cortinas verdes, e o cômodo a faz lembrar de um lago onde vivem sereias. E a janela da porta ao lado estava enfeitada com fios de guirlandas de árvores de Natal e estrelas azuis brilhavam. Mas uma janela era especial para Verônica. Nela, os inquilinos iam para a cama à tarde. À 1 e 2 horas da manhã, eles acendiam as luzes. E era bom, ao acordar de um sono terrível e inesperado, abrir a cortina, olhar para fora e ver que a janela estava brilhando, que alguém estava acordado ali. E uma vez alguém desconhecido começou um jogo de o coelhinho só com Verônica. Era um dia ensolarado, ela foi até a janela e sentiu um raio quente em sua bochecha. Ela se afastou. O coelhinho pulou atrás dela e se aconchegou novamente em seu rosto. Alguém estava parado em uma janela familiar, segurando um espelho. Verônica se inclinou para um lado e para o outro, rindo da brincadeira. Desde então, ela tratava a janela como uma amiga. Agora Verônica estava sentada em sua cama estreita. O quarto estava quente, Verônica passou os braços em volta dos joelhos e sua camisa de cretone com flores cor-de-rosa, seu cabelo despenteado. Ela imaginou que Billy poderia estar com ela, e que estaria em breve, e seu rosto se iluminou. Ela queria muito ligar para Yasa, sua colega de classe e melhor amiga. Mas já não estava mais escuro, logo amanheceria e ela tinha que esperar o dia nascer. Verônica não queria dormir, mas se forçou a deitar, colocou um travesseiro sob a bochecha e se cobriu com um cobertor. De repente, ela adormeceu tão profundamente que mal foi acordada pelo familiar clique abafado do despertador. Naomi era uma garota pequena, de cabelos escuros. Sua aparência era surpreendentemente feminina. Seu cabelo era espesso e bem aparado, como se fosse penteado por si só, ondulando sobre as têmporas e bochechas. E olhos verdes cristalinos. A família de Naomi vivia de forma tão modesta quanto a de Verina. Eles raramente compravam roupas novas. Mas Naomi estava sempre preocupada com questões de guarda-roupa e teve uma ideia muito bem-sucedida, costurou uma saia para si mesma, depois desfez um moletom e tricotou um moletom de rede. A dica das leggings foi para Naomi um sério problema, muito mais do que um triplo em geometria. Até mesmo as joias ela fazia desinteressadamente. Para seu aniversário, fez brincos de couro indiano só para Verônica, que foram admirados por todas as meninas da classe. Depois de se formar, Naomi queria estudar enfermagem e trabalhar em algum sanatório. Calmo, pacífico, uma floresta de pinheiros, disse ela sonhadora, por mais frio que estivesse lá fora, e os prédios são quentes. Cheiros de água mineral. Jardim de inverno, flores. Eu faria procedimentos para os doentes. E eu também, há muitos cosméticos lá. Verônica era amiga de Naomi desde a primeira série e, nos últimos anos, as meninas sentavam-se na mesma carteira. Verônica não parava de olhar para Naomi, mal podia esperar para contar a ela sobre a proposta de ontem. Mas para onde ela tinha ido quando a aula estava prestes a começar? Naomi entrou correndo na sala de aula no último minuto. Seu vestido xadrez estava preso por uma faixa larga. Sua cintura era tão fina quanto a de uma atriz do século passado. Onde esteve, mamãe? Veja bem, explicou Naomi, ofegante, deixando os livros didáticos sobre a mesa. Ontem eu lavei o vestido e o pendurei na varanda, mas ele não secou. Não tive tempo nem para o café da manhã. Tive de passar o ferro para secar. O Billy me pediu em casamento, Verônica queria dizer casualmente, como uma letra cursiva, mas um sorriso incontrolável brotou em seu rosto. Uau! E Naomi sussurrou surpresa, o historiador já estava entrando na sala de aula, e quando? Ontem à noite.
Não foi isso que eu quis dizer. Quando ele quer que vocês se casem? Logo após a formatura. Os pais dela concordam. Naomi, a professora de história, disse: Por que você não me deixa começar a aula? É por causa de pessoas como você que eu não consigo explicar nada. Vocês não querem calar a boca. Então, abram seus cadernos, escrevam um novo tópico e depois leiam o livro didático e façam anotações. A classe olhou uns para os outros. No ano passado, a antiga professora que lhes ensinava história se aposentou, e o diretor contratou essa Angélica. Na primeira aula, Angélica informou que não era apenas uma professora, mas uma graduada, e que já havia trabalhado na colônia. Então, ela colocou a disciplina em primeiro lugar e depois o conhecimento. E assim foi. As aulas eram silenciosas porque, ao menor sussurro, Angélica levantava ou até exigia que o infrator saísse da sala. E ela não permitia que ninguém assistisse à aula sem um dos pais. Mas ela não conseguia explicar a matéria, confundia as datas. Ao longo dos anos de serviço policial, esqueceu-se de tudo. Onde Alexander Nevsky e onde a Macedônia? A princípio, os futuros alunos de ciências humanas ficaram ressentidos e foram em massa até o diretor, exigindo a remoção da major. Mas não havia substituto para Helena, os pais dos alunos do ensino médio desistiram e começaram a procurar tutores. Eles tiveram que esperar até o intervalo. E, então, Naomi encheu Verônica de perguntas, a principal delas era se o casamento realmente aconteceria. Não seja um azarado. Do que você tem medo? Até os príncipes se casam com as pessoas erradas hoje em dia. Bem, obrigado, agora estou livre do lixo. Você me deu uma fita de vídeo? Leslie se aproximou com um caderno. Não havia líder de classe, mas Leslie havia assumido o cargo por iniciativa própria há muito tempo. Seu pai era empresário e sua mãe, artista. A mãe de Leslie havia tornado sua classe famosa desenhando murais de jornal que os outros só podiam invejar. Ela também providenciava figurinos para apresentações amadoras, e o pai de Leslie providenciava um ônibus quando a turma fazia excursões ou ia a concertos. A mãe dinastia era temida. Tudo começou quando Angélica, uma garota alta de uma família desestruturada, torceu o braço de Leslie durante uma briga. Uma hora depois, a mão teve de ser consertada no centro de trauma. Outra hora depois, a mãe de Leslie chegou correndo à escola. 2 professores tiveram dificuldade em contê-la porque ela queria despedaçar Angélica. Ela era como um bulldog. Ela era como um torpedo com controle remoto. Conseguimos afastar ao delinquente juvenil com muita dificuldade. Eles concordaram em registrar Angélica na delegacia de menores. Desde então, Leslie na classe, apesar de não ser amada por sua postura e autoconfiança, não tocou em um dedo sequer. No último ano, ele arrecadou dinheiro para a festa de formatura. Esse processo ainda não havia terminado, havia muitas despesas a serem gastas, presentes para os professores, um presente de despedida para a sua escola de origem, a filmagem do vídeo, um passeio de barco, um restaurante. Na reunião, alguns pais balbuciaram que seria possível organizar uma festa na cantina da escola. Mas os demais ficaram indignados, dizendo que aquele era um dia inesquecível e que deveriam alugar um bom restaurante para não estragar a comemoração de seus filhos, que estavam acostumados a um padrão de vida diferente. Verônica e Noemi se entreolharam. Não vamos tirar fotos, disse Verônica. Leslie rabiscou algo em seu caderno e disse, virando-se para o outro lado. E depois não pegue os registros de outras pessoas para reescrevê-los. Caso contrário, os outros pagarão e você terá o registro de graça. Vou avisar o cinegrafista para não filmar todos os que não estão registrados, a menos que eles entrem acidentalmente no quadro. Pelo amor de Deus, disse Naomi calmamente, olhem para o rosto um do outro depois. Sabe, ela atacou Verônica novamente, eu tenho um lindo chapéu branco e luvas que minha irmã mais velha me deixou. Em uma caixa no mezanino. Vou pegá-los. Mamãe guarda tudo. Ela diz, e Naomi, não se queise tão rápido. Eu não tive tempo de guardar nada, se você for ao cartório, eu vou ao mundo. Depois da escola, Naomi e Verônica foram para casa devagar.
Passaram pela barraca de pães frescos, onde compraram sanduíches quentes de maçã, passaram pelo parque municipal, onde os patos nadavam no lago e as meninas jogavam para eles as últimas migalhas. Mas hoje Verônica estava de plantão na aula com Anthony, e Naomi, suspirando, foi para casa sozinha. Anthony, um garoto alto, de cabelos loiros, com um olhar atento e tenaz. Anos mais tarde, ela se lembrou do rosto dele, que não era digno de nota. Sobrancelhas e cílios queimados, sardas pouco perceptíveis, lábios carnudos. Mas aqueles olhos cinzentos. A mãe de Verina, tendo visto Dinka uma vez, disse: "Que menino tem esses lindos olhos enevoados?" Eles pareciam brilhar. Anthony estava sempre vestido com a mesma jaqueta leve de cor protetora, gola aberta, pele de bezerro visível. Normalmente, os oficiais de serviço dividiam a turma ao meio. Você lava metade e eu lavo a outra metade. Você limpa a louça, rega as flores, eu limpo o chão, dizia Anthony. Ele limpava o chão com uma destreza surpreendente, girava o pesado esfregão em um movimento esporádico, esfregava o linóleo gasto e a sala de aula ficava limpa. Quando for para o exército, peça para entrar na marinha, aconselhou Verônica, regando uma estranha planta verde em forma de bastão, cujo topo tinha folhas em leque espalhadas. Na classe, eles a chamavam de Opal de Elis, seu navio sempre brilhará. Anthony não disse nada, apenas olhou para ela. Não, sério, aonde você vai? Perguntou Verônica. Anthony respondeu com relutância, passando o esfregão embaixo da mesa do professor. Politécnica, provavelmente vou tentar. Se eu não passar, eles vão invadir meu serviço. Verônica suspirou com simpatia. A Politécnica parecia pouco melhor do que o exército. Toda aquela matemática horrível, planos. Na escola, ela tratava as ciências exatas como um castigo, pois eram difíceis para ela. E aqui, voluntariamente. Você está realmente interessada em tudo isso? Ela fez um gesto como se estivesse desenhando. Não é muito o que eu quero. Há também a vida real. Anthony levantou a cabeça e de repente sorriu para ela. Verônica não o tinha visto sorrir daquela maneira em todos os seus anos, breve, mas brilhante e confiante. E ele também se lembrou de que foi o primeiro colocado em sua aula de biologia. E todos os animais no canto da sala o adoravam. Os papagaios sentavam-se em seu braço estendido por longos períodos, e os ratos brancos quase o beijavam. Ele os colocava em seus ombros, vários de cada vez, quando limpava as gaiolas. Esse cara deveria ser um soldado, quem ele poderia matar? Mas não se podia estudar biologia em seu vilarejo. Era preciso ir embora, e Anthony provavelmente não poderia fazer isso. Sua mãe estava doente. O Instituto Politécnico ficava a 2 pontos de ônibus de distância, e a concorrência era baixa ano após ano. Para onde você acha que vai? Perguntou Anthony. Ainda não sei. Eu, Anthony, ainda estou pensando em tudo. De repente, ela quis dizer a Anthony o quanto estava assustada. Será que tudo daria certo? Mas ela não podia dizer a ele, então se conteve. E ele sentiu algo, ficou perto dela, hesitou. Finalmente, deu um passo para trás. Quando a limpeza foi concluída, eles fecharam a sala de aula e saíram para a varanda da escola. Um vento quente soprava em seus rostos. Os jardins já estavam florescendo antes de eles irem para a escola, perguntou Anthony. Você está indo para aquele lado? Eu também, tenho de ir à loja de produtos naturais. Os peixes tinham ficado sem comida. Sem saber como mantê-la ocupada durante o trajeto, ele começou a falar sobre o mesmo peixe. A raça era chamada de coqueréus ou galos, e eles eram tão briguentos que todo o apartamento tinha que ser preenchido com potes de litro. Cada um tinha uma personalidade mal-humorada que não suportava os outros. Então, seus caminhos divergiram e Anthony atravessou a rua. Mas depois de dar alguns passos, Verônica olhou para trás e viu que ele já havia entrado na varanda da loja Nature e estava parado olhando para ela. O almoço estava chegando ao fim. Quando Billy era menino, ele o considerava uma cerimônia interminável e triste. Era obrigatório trocar de roupa para o jantar, mesmo que não houvesse ninguém à mesa além da família.
E não importava o quanto Billy tentasse memorizar todas as regras de etiqueta, ele não conseguia fazê-lo por muito tempo. Ele tinha que ouvir repetidamente os comentários de sua mãe sobre como se sentar, como manter as costas, qual garfo pegar. E o mais doloroso era a sensação de fome, que não passava mesmo depois de comer. Catherine considerava a gula um grande vício. É suicídio se envenenar com um pedaço a mais. Ela repetia. E os pratos costumavam ter algo simbólico. Depois, Billy se acostumou com a dieta e não notou mais isso, ele se contentava com pouco. O que você decidiu sobre Londres? Perguntou Archie, limpando os lábios com um guardanapo. Se você não quiser ir, talvez possa se inscrever em nossa universidade? A família estava acostumada com essa leve ironia e a aceitou com naturalidade. Billy empurrou seu prato para longe e deixe-me fazer uma contraproposta. Entrarei em qualquer escola de ensino médio de sua escolha e me formarei de boa fé. Os pais se entreolharam. Qualquer escola de ensino médio. Catherine não conseguia acreditar, e quanto à astronomia? E o que você exige em troca? Perguntou Archie. Ele sabia que a palavra do filho era inviolável, e agora, se lhes desse uma chance, e poderia dar o passo mais importante para ele, que determinaria o futuro de Billy. Ele colocaria seu filho na faculdade de Direito e depois o levaria para o ministério. E? Perguntou Archie. No fundo, ele estava preparado para fazer todas as concessões possíveis em prol do objetivo principal. Billy prendeu a respiração. Imediatamente após a formatura, vou me casar. Catherine deixou cair as mãos desamparadamente em seu colo. Eu nem sei o que é pior, disse ela. Espere, Archie fez sinal para que ela parasse. E especificou seriamente, nós conhecemos essa garota? Acho que não. Ela não veio nos ver. Há quanto tempo vocês a conhecem? A mãe enfatizou a última palavra. 2 anos. Mas você não vai se casar porque ela, e o rosto de Catherine se contorceu. Não, mãe, ela não está grávida. Também gostaria de acrescentar que não estou sendo chantageada. Ontem, quando pedi a Verônica em casamento, ela ficou ainda mais surpresa do que você está agora. Então você já decidiu? E se eu e o papai? Mamãe, não vamos fazer drama, certo? Pais opressivos e um herdeiro arrogante. Você sabe a idade que eu tenho, sabe que posso decidir por mim mesma. Se você quer drama, vá em frente, me deserdando. Concordo. Catherine suspirou e olhou para o marido. Archie, como sempre, estava contido. Ele não gostava de demonstrar emoção e as perguntas pareciam concretas. Pode nos dizer em poucas palavras qual é o seu escolhido? Billy deu de ombros. O nome dela é Verônica. Ela tem a mesma idade que eu, está terminando o ensino médio. E quanto aos pais dela? Você quer saber se ela faz nosso tipo? Não. A mãe dela é professora, divorciada. Não conheço o pai. Se houvesse um, Catherine bateria com a faca no prato sem olhar para cima. Catherine, Archie interrompeu, vamos falar com você a sós. E você, se é o Billy, e diga a sua. Verônica que a convidamos para jantar. De qualquer forma, deveríamos nos conhecer melhor. Tarde da noite, antes de ir para a cama, Catherine, sentada na beirada de uma enorme cama de casal, que ocupava metade do quarto, disse ao marido. Senti como se houvesse algum tipo de fratura, infortúnio. Você não acreditaria, eu sempre soube que Billy não teria uma vida normal e feliz. E agora, quem está se casando logo depois de sair do ensino médio? Archie já estava na cama. Ele estava em sua 6ª década de vida e, por mais que parecesse estar cheio de vigor no trabalho, um dos principais prazeres do dia era deitar na cama, onde você se afunda como uma nuvem, coloca travesseiros sob o pescoço e os ombros, que já estavam começando a reclamar da idade. E pegar um bom livro. Agora ele estava olhando para Catherine por cima de um volume de Saltikow-Shedrin. O que há para se temer? Perguntou ela. Não, ela decididamente não entendia.
Billy levará para casa alguma garota, com quem, na melhor das hipóteses, ele aprenderá maus modos. Seria uma pena mostrar a garota não apenas para seus conhecidos, mas até mesmo para os amigos mais íntimos da casa. Porque isso seria vulgar. Definitivamente vulgar. E vestida, sabe Deus como, e ela começaria a cacarejar por toda a casa, e eu teria de brigar com ela para obedecer ao seu modo de vida, estabelecido na família. E Catherine não é uma guerreira. Ela tem sido a rainha da família há muito tempo. Mas agora ela será a rainha-mãe. E a reinante será essa Verônica. Que, é claro, dará à luz imediatamente uma criança para garantir seu lugar. O sangue de Billy fluirá. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Não será um bebê, será uma paródia do filho dela. Archie, temos de fazer alguma coisa, disse Catherine, com desespero na voz. Não entendo o que você está matando, respondeu Archie, agora todos os jovens estão brincando de ser independentes, todos vivendo o casamento civil. Bem, considere isso um teste, se isso a faz se sentir melhor. Que casamento civil, Archie? Cai em si, sussurrou Catherine apaixonadamente, ela se agarrará a ele com todas as suas patas. Sem pai, sem pai, sem pai, sabe-se lá de quem. Ela poderia ser uma babá em nossa casa, uma governanta na maioria das vezes. Claro, faremos um acordo pré-nupcial. Vocês viverão juntos por alguns anos enquanto o Billy for para a escola. Olha, eu até gosto disso. É melhor do que tê-lo em clubes e andando por aí com garotas obscuras. Deixe-o bancar o marido fiel, voltar para casa à noite e estudar. Mas se aquela garota ficar um pouco louca... O sorriso de Archie era surpreendentemente gentil. Catherine, se você me treinou para nossa vida infinitamente longa. Você me treinou para comer com um macarrão? Catherine também não conseguia sorrir. Era verdade. Archie vinha de uma família muito trabalhadora. Ele já foi um cara muito trabalhador e extremamente persistente. Ele se formou no ensino médio um pouco mais tarde com um diploma vermelho. Mas quando conseguiu um emprego na fábrica, não se viu na produção, nem nos desenhos e esquemas, mas primeiro no consumou e depois no trabalho partidário. Depois, houve uma carreira com degraus íngremes, comitê municipal, comitê regional. Depois, quando o poder foi transferido para o ministério, e a cadeira da coroa do ministro da Indústria. Com Catherine, eles se reuniram no palco do comitê municipal. Naquela época, não era fácil conseguir ingressos para a ópera e o balé. E sentar-se no camarote significava pertencer à casta escolhida. Archie não era um conhecedor de arte. Ele não suportava a ópera de jeito nenhum, e quando assistia ao Traviata ou ao Rigoletto ou com os amigos, caía no sono no meio do primeiro ato. Se ao menos eles fossem um pouco mais silenciosos, uivando, acordando no intervalo, ele dizia a seus companheiros, tentando não perceber a zombaria em seus olhos. Mas o balé e o espetáculo é muito bom. Archie mal notou os dançarinos. Mas que moças no balé? E a incomparável Ekaterina Volkova, a prima-dona. Então ela percebeu que era a rainha. Durante o balé, ela se ergueu majestosamente nas mãos de seu parceiro em um vestido branco como a neve. Orgulhosamente erguida em uma cabeça pequena com pescoço de cisne, asas de listras escuras suavemente penteadas caindo sobre a testa. E braços cinzelados erguidos para cima em um gesto vitorioso quando ela está no palco, ninguém mais é visto. Ela é a única assim. Eles foram apresentados, o diretor do teatro espalhou pequenas contas na frente de Archie, que prometeu obrigá-lo a fazer reparos na ópera. E o diretor estava disposto a tirar as estrelas do céu, não apenas para apresentar a prima-dona. Assim, quando eles foram apresentados, Catherine tratou Archie com contenção suficiente para não perceber o desprezo. Um homem jovem, pesado, com um terno largo, rosto como se tivesse sido cortado a machado, não a impressionou. Mas, acima de tudo, ele era chato, muito chato, e não havia nada para conversar. Mas o conhecido chato acabou se tornando indispensável. Ele conseguiu todos os remédios para a avó de Katia quando ela teve um derrame. E conseguiu que o melhor neurologista da região viesse consultar a senhora toda semana.
A principal preocupação de Archie era porque Catherine estava pálida ultimamente. Ela não deveria se internar em um sanatório, especialmente porque a temporada de veludo havia começado? Você concorda? Aqui está o comprovante. Foi ele quem, depois de visitar a casa dos Volkos, apertou os olhos, examinou o telhado atual e olhou pela janela com palavras vagas: "Vême sim, a vizinhança." Nem mesmo um mês havia se passado quando a mãe e a avó de Katina se mudaram para um apartamento espaçoso no centro da cidade. E Catherine? Catherine foi morar com Archie e ele a levou embora em um carro preto. O banco traseiro do carro estava cheio de muitas rosas vermelhas e brancas, que Prima não recebeu nem mesmo depois da estreia. Dizem que, com o passar dos anos, os cônjuges se tornam mais parecidos. Como Archie e Catherine eram diferentes quando jovens e depois se deram bem, se fundiram e cada um assumiu algumas das características do outro. Archie começou a se distinguir pela bravura nobre, agora se vestia com muito bom gosto, era bem versado em artes e o governo o considerava um excelente orador. Catherine sentiu-se protegida das tempestades da vida. Surgiu nela a autoconfiança, que antes lhe faltava. Na escola de coreografia, onde agora lecionava, nem o diretor nem seus colegas não apenas não ousavam levantar a voz para ela, mas falavam com ela quase servilmente. E Archie não se esquecia de salientar que fora sua esposa que dera à casa dos Volodarski um tom aristocrático, e não havia vergonha alguma em receber qualquer um dos convidados mais ilustres. E agora essa mulher apareceria e iniciaria uma guerra em um reino à parte. Archie já havia adormecido, e Catherine continuava segurando sua mão, como se fosse um apoio, e se ele acordasse, sentiria as lágrimas dela em seu ombro. Pendurando o casaco, Billy perguntou à governanta de Angélica: "Os pais estão em casa?" Catherine voltou: "Está descansando." Archie ainda não chegou. Billy sabia onde sua mãe estava. Na sala da fonte. Era o cômodo mais iluminado da casa, com uma janela que ocupava uma parede inteira. E tudo era brilhante e colorido. Catherine adorava vasos de barro pintados. Ela os trazia da Espanha, Grécia, México. Não eram vasos, mas obras de arte. Tantas plantas viviam neles que Billy nem tentava mais se lembrar de seus nomes. E parte da sala era simplesmente dividida e, atrás de uma borda forrada com pedras coloridas, cresciam árvores anãs. Esse cômodo estava sempre cheio de cheiros de terra da floresta, água, flores. Catherine não gostava de plantas que não tinham cheiro de nada. "Desculpe-me, Deus, papel, algo", disse ela apreensiva. E no jardim de inverno de sua casa, constantemente, algo florescia e cheirava bem. O jasmim cheirava sutil e docemente, ondas de fragrância vinham do canto, onde os lírios floresciam um após o outro, e o aroma azedo dos gerânios acrescentava a sua nota. E no centro da sala havia uma grande fonte no chão, no formato de um antigo castelo com janelas brilhantes. A água corria pelo fosso que cercava o castelo, gorgolejando e escorrendo pelas pedras. Billy adivinhou que Catherine estava deitada no sofá com os olhos fechados. Billy notou novamente que sua mãe fazia cada pose tão expressiva. Agora mesmo. Sua cabeça seca repousava sobre as almofadas prateadas do sofá. Os olhos fechados, o braço fino balançando impotente para baixo, quase tocando o chão. Os pés, para os quais Billy nunca conseguia olhar sem sentir dor, escondidos por botas de malha macia. Catherine estava vestida como de costume, com seu simples moletom azul escuro e calças pretas. À distância, uma garota magra de cerca de 13 anos. Billy parou na porta, olhando para ela. Se o rosto da mãe estiver imóvel, significa que ela está cochilando. Então ela iria embora. Mas se a ponte de suas sobrancelhas tremesse, significava que ela estava pensando em algo com os olhos fechados. "Entre", disse a mãe, então ela sentiu a presença dele. "Entre, sente-se comigo." A cabeça de Catherine estava doendo, ela tomou um remédio, mas não melhorou. Ela não ousava levantar a cabeça e só abria ligeiramente as pálpebras. A silhueta de Billy estava embaçada no início, depois ficou mais clara. "Mamãe", disse Billy. Ele estava inclinado no corredor, tão alto, tão elegante. Catherine cobriu os olhos novamente.
Oh, por quê? Por que ela havia deixado a escola naquela época? Que príncipe ele teria sido? Mais tarde. O grande disse: o balé é uma arte bela, mas muito cruel. Quantas lágrimas ele viu em sua vida? Quantos meninos e meninas foram expulsos ao longo dos anos por causa das notas baixas, por causa dos uniformes? E Billy foi embora por conta própria. Ele apresentou um motivo interessante: e não tenho energia para sonhar nesta escola. É na arte que você não tem energia para sonhar. E um sonhador fora da arte é uma coisa terrível. Sobre o que você queria falar, mamãe? Talvez mais tarde. Então ele percebeu que ela não estava se sentindo bem. Ela sempre foi sensível a isso. E como seus olhos ficavam tão tristes, como ela sentia a dor das outras pessoas. Como ele disse um laço no coração. Mas talvez fosse melhor falar com ele agora? Apesar de todas as persuasões de Archie, Catherine não se conformava nem um pouco com a notícia devastadora que seu filho lhe dera no outro dia. Era uma bobagem, afinal de contas. E ela não acreditava que, para seu filho, esse breve casamento, que não poderia ser outro, fosse um mero treinamento de ensaio, para deixar mais claro, disse-lhe Archie, o antes da vida familiar ou real. É tão fácil quebrar a alma para o resto da vida. Catherine, graças a Deus, em sua vida, pode-se dizer, não se apaixonou. Ela vinha de uma antiga família aristocrática. Seu pai, um oficial, morreu após a Grande Guerra, em um acidente durante os exercícios. Sua mãe, uma bela mulher polonesa, nunca se casou novamente. E ela achou difícil criar a filha, como acontece com todas as viúvas. Suas roupas, já deterioradas, eram costuradas com frequência, e a refeição padrão da casa era sopa de pérolas. Catherine tentava não fazer com que a mãe tivesse gastos desnecessários, não que no sorvete do bonde ela não pedisse, ela corria a pé. Enquanto seu pai viveu, sua mãe não trabalhou. E depois disso, ela conseguiu um emprego como bilheteira no único cinema da cidade naquela época. Assim, o cinema se tornou o único luxo que Katia podia se dar. Havia filmes de troféus, e olhando para as atrizes ocidentais, ela acreditava e não acreditava que era possível ser tão bonita e usar vestidos tão luxuosos. E quando sua mãe lhe ofereceu para entrar em uma escola de coreografia, Catherine aceitou com alegria. Estudar balé significava abrir a porta para um mundo mais belo. Catherine entrou com facilidade, pois havia herdado muito de sua mãe: ossos finos, proporcionalidade, movimentos graciosos. Mais tarde, professores e educadores comentaram repetidamente sobre sua razoabilidade. Catherine não chorou nenhuma vez, não pediu nenhuma vez para ir para a casa do dormitório. Eles não perceberam que isso era uma expressão do amor da criança por sua mãe. Afinal de contas, ao voltar para casa, a mamãe, coitada, teria de se preocupar novamente com o que vestir, com o que alimentar. E na residência, tudo é pago pelo governo. Mas o amor de Catherine, que ficou fora dos negócios da mamãe, não estava por perto, encontrou outra aplicação. A garota apaixonou-se pelo balé, praticou freneticamente e logo se tornou a melhor do curso. Na única vez em que Catherine se encantou por um homem, um artista, ela já estava trabalhando no Opera Inn Ballet Theatre. A companhia veio de Washington e, com um dos solistas, Catherine dançou a Bela Adormecida. No início, a admiração era pela habilidade da bailarina da capital, que parceira ela teria sido. Não havia artistas desse nível no teatro local. Com Katia, eles conseguiam se entender com apenas um olhar. E ela sentiu que isso também causou uma ótima impressão no moscovita. Mas ela estava assustada. Ela sentiu que a paixão estava começando a ocupar um lugar enorme em sua alma. Ela não estava mais pensando no balé, em seu papel, mas apenas nele. Junto com a alegria, ela experimentou um perigo claramente perigoso. Logo ela desapareceria como atriz. E então a humilhação, a dependência. Ekaterina parou fora do palco para se comunicar com seu parceiro. Ele não respondia às suas ligações. E, depois de alguns dias, os moscovitas foram embora. Com o atual marido, Ekaterina estava conectada como uma boa amiga.
Mas agora, ao relembrar aquele sentimento curto e meio esquecido, ela se lembrava, acima de tudo, da dor que sentiu quando o artista foi embora. A chegada dessa garota na vida de Billy também não seria indolor, ele conhecia seu filho. Eu queria lhe perguntar, disse Catherine um pouco audivelmente, você falou com Verônica sobre, e bem, prometeu alguma coisa a ela? Talvez seja melhor esperar, pelo menos, e você sabe, pelo menos até a terceira série? Billy sorriu e balançou a cabeça. Ele conhecia os truques de sua mãe. Passe-me algumas gotas da mesa. Meus olhos estão escurecendo. Talvez você se esforce para fazer isso e aquilo. Ela também sabia que, apesar de sua fragilidade, Catherine tinha uma saúde melhor do que a de seu marido, Varchi, e tinha pressão arterial muito alta. Mas ele amava demais a mãe para deixá-la saber que entendia o jogo dela. Bem, talvez, pelo menos. Casamento civil. Catherine fez uma última concessão. Não, mamãe. Um casamento de verdade, e até mesmo um casamento na igreja. Mas por quê? Catherine ainda não tinha aberto os olhos e se sentou. O remédio estava começando a fazer efeito, mas agora ela estava apenas atordoada. Não vou insultar Verônica oferecendo-me para viver com ela ou em caráter experimental. Mas você não está colocando essa garota em um pedestal? Você sabe o quanto dói quando os ídolos caem? Billy levantou a mão para me impedir. Mamãe, sei que há muitas palavras a serem ditas neste momento. E o que eu vou dizer, você não vai ouvir. Você tem sua própria imagem na cabeça. Que sou um pobre garoto ingênuo sendo usado. E assim por diante. Portanto, pela primeira e, espero, última vez, vou lhe dar um ultimato. Fique tranquilo, e não vou ser astrônomo. Serei advogado, diplomata, encanador, escolha o que quiser. Mas você fica com a Verônica. E eu não quero ver nenhum desses rostos perto dela. Ela é da família. Ponto final. Mas você está forçando alguém que não conhecemos. Mamãe. Catherine encolheu os ombros nervosamente, essa sensação agonizante de sua própria impotência. Então, no sábado, eu a trarei e tudo será como você gosta de dizer, comilona. Mas, pelo menos, em poucas palavras, diga-me o que ela. O que esperar? Billy fez uma pausa, procurando as palavras. Você diria que ela é uma garota normal, ela começou. Uma garota normal do beco? Mãe, de onde vem esse snobismo? A senhora não tem garotas talentosas o suficiente na sua escola que não são das ruas? Mas se eu apenas as ensinar, não espero netos delas. Bravo, vamos lá, cite seu favorito, fale sobre o significado de sangue. Lembre-se. Ultimatum. Quando a porta se fechou atrás de seu filho, Catherine apertou as têmporas e exalou várias vezes com um meio sorriso, como se dissesse, uau. Catherine estava a caminho da cartomante. Ela conhecia Ana há 2 anos, uma amiga a havia levado até ela. Catherine não a procurava com frequência, apenas quando tudo em sua vida estava desmoronando. Nesses casos, alguém vai a um psicoterapeuta, alguém vai a um padre, mas ela foi a Ana. Ana morava na Casa Negra. Oh, como Ekaterina Sergeyevna amava essa casa no aterro! Construída com grandes lajes porosas, de cor quase preta, a casa com arcos e colunas, com janelas estreitas, não só parecia antiga. Tinha um quê de castelo e prisão. Mas, apesar de sua fachada pitoresca, por dentro a casa estava em um estado de abandono. A enorme entrada parecia ter sido abandonada há anos. A lareira ainda estava lá, sempre fria, com apenas traços de fuligem no reboco. Na ampla escadaria de degraus baixos de mármore havia alguns pedaços de carpete. Uma janela com uma treliça de ferro fundido. O céu através do vidro empoeirado sempre parecia cinza. Ana morava no primeiro andar. As portas de entrada aqui também eram antigas, enormes. E o próprio ar parecia roncar. Catherine não sabia quase nada sobre Ana e nunca havia pedido a ela que falasse sobre si mesma. Parecia-lhe que as cartomantes não deveriam ter um passado.
Ela não sabia qual era a religião praticada por Ana, se acreditava em magia negra ou no budismo. Mas quando Ana abriu a porta, alta, com cabelos negros ondulados soltos pelas costas, um longo vestido de cetim brilhante e o cheiro de incenso oriental. Quando Ana tomou suas mãos em suas palmas quentes por um momento, Catherine suspirou como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Elas caminharam pelo longo corredor. Ouviu-se um leve som de tilintar. Tudo tilintava na casa de Anne, em pulseiras, brincos longos e contas de ouro esculpidas. Elas passaram para o escritório, onde a escuridão reinava, apenas um pequeno abajur estava aceso. Catherine suspirou e afundou em uma poltrona profunda e macia. Os cachos e a fumaça dos gravetos fumegantes chegavam até. E esse cheiro já era inexplicavelmente reconfortante. Ana, veja o que está acontecendo. Meu filho quer se casar. Talvez uma reviravolta. Catherine teve dificuldade com essa palavra. Encantos, reviravoltas são baratos e mais o que fazer? O que fazer? O tempo está se esgotando. Verônica está chegando. Ana levou o dedo aos lábios. E disse: Dê-me suas mãos. Catherine jogou o paletó no encosto da cadeira, ficou com uma camiseta regata fina. Deite-se, relaxe, feche os olhos e coloque suas mãos aqui. Ana puxou uma mesa portátil leve. Em uma pequena tigela, ela diluiu óleo perfumado e pegou uma escova. Catherine obedeceu, fechou os olhos, que felicidade, e o óleo estava quente. O toque suave do pincel em seus dedos, nas palmas das mãos, nos pulsos. Mais e mais alto. Ana desenhou padrões invisíveis, sinais secretos. A raiva, o medo, a rejeição dos acontecimentos estavam indo embora. Em troca, veio a paz, a paz. O pincel deslizou por seu rosto, e suas feições se suavizaram completamente. Ana se esticou atrás da cadeira, retirou gentilmente os grampos do cabelo de Catherine e cravou os dedos nos fios grossos. Ana também estava com os olhos fechados, sussurrou algo e seus dedos deslizaram, deslizaram, deslizaram. Quando ela se retirou, com as mãos ainda levantadas, Catherine dormiu com a cabeça jogada para trás. E se em casa ela não se permitia relaxar de forma alguma, mesmo dormindo, agora ela parecia uma mulher, não jovem, muito cansada. Seu rosto se afundava e, às vezes, um leve ronco escapava dela. Ana voltou para a escrivaninha, pegou um baralho de cartas, embaralhou-as e começou a arrumá-las. Ela olhou para as cartas como se não pudesse acreditar e, em um movimento rápido, as embaralhou. Ele as colocou novamente no chão. Quando colocou a última carta, balançou lentamente a cabeça. Depois se levantou. Foi até a estante, tirou o roupão, pegou uma grande bola de cristal e a levou até a mesa. Ele se sentou e começou a olhar para ela, passando os dedos longos pelos cabelos. Se Billy estivesse aqui, ele teria dito que Ana parecia uma deusa curvada sobre um planeta brilhante. Quando Catherine acordou, Ana lhe disse: Você não precisa de um broche de lapela. O que? Está dizendo que meu filho será feliz com essa garota? Não, Ana balançou a cabeça, esta família não será. Mas eles vão se casar em um mês. Essa garota. Não tenha medo. Ela não ficará em sua casa por muito tempo. E lembre-se. Eu já vi isso. Não é ela que vai colocá-lo em apuros. E lembre-se, não é culpa de ninguém. Que problemas? Catherine estava assustada, sinto que ela vai fazer alguma coisa com Igor. Não, Ana se virou e apontou para a bola de cristal, seu filho é igualmente puro e não tenha medo por ele. Mas você pode me contar mais? O que você viu? Catherine implorou. Está se sentindo melhor agora? Ana respondeu com uma pergunta. Catherine ouviu a si mesma. Sim. Mesmo as palavras incompreensíveis de seu adivinho não poderiam mudar aquele estado de reconciliação clara, que agora estava em sua alma. E por quê? Você sabe, sim, é mais fácil. Muito mais fácil. É assim que a vida é vivida.
Para evitar que tudo isso surgisse em sua alma, a mão cantante de Ana fez um movimento gracioso que lembrava um lento redemoinho e poderia ter sido diferente. Se você tivesse lhe dado um presente, deixe-o ir. Para quem? Billy. Quero dizer, deveríamos deixar esse casamento ir longe. Não é isso que quero dizer. Mas não pense nisso. É isso que estou dizendo. Cada um segue seu próprio caminho. E mesmo que você sinta que é você quem está decidindo, na verdade eles estão decidindo por você. Vá em frente e lembre-se, e ninguém é culpado de nada. O jantar começaria em meia hora. Billy e Verônica estavam sentados no quarto de Billy, esperando serem chamados. Ambos estavam rindo nervosamente. Verônica estava usando um vestido preto na altura do joelho para a ocasião. Seu único vestido. Mas não usava joias que combinassem. Apenas brincos de vidro tcheco brilhavam em suas orelhas. Quando os raios de sol incidiam sobre eles, os brincos projetavam coelhinhos coloridos. E eu queria ver o jogo do brilho. Verônica estava sentada na cama, e Billy, em frente a ela, na cadeira. Verônica se balançava levemente, a cama parecia real para ela. Que lugar agradável você tem aqui, disse ela. O quarto de Billy ficava no outro extremo da casa, para que ele pudesse ter algo parecido com uma vida ou separada. Mas era da cor favorita de Catherine, lilás. Tudo era do mesmo tom, das longas cortinas de seda pesada, o carpete no chão, a colcha, uma cama antiga com cabeceira de metal entalhada. O espelho tinha uma moldura entalhada de igual delicadeza. Perto dali, duas lâmpadas em uma mesa seguravam lanternas douradas. Este quarto parece um poema de Alexander Blok, disse Verônica. Faça sua mãe feliz, pois foi ela quem escolheu tudo aqui. Quem é mais rigoroso, a mãe ou o pai? Billy encolheu os ombros. Papai é charmoso, sua posição, por assim dizer, o obriga. Você vai gostar dele. Mamãe. Mamãe é criativa. É interessante conversar com pessoas assim, mas não é fácil conviver com elas, ele tentou escolher a palavra gentilmente. Verônica estremeceu. Ela vai me bater. Estou vestida de forma errada, estou sentada de forma errada. Billy balançou a cabeça. Agora está tudo resolvido. Agora você faz parte da família. E então Verônica imaginou sua mãe sozinha pela primeira vez. Ela chegava do trabalho e abria a porta para uma casa escura e vazia. Apenas seu gato cinza listrado, Timocha, mia e corre para encontrá-la. E quando a mamãe tem dor de cabeça, muitas vezes ela tem dor de cabeça, a ponto de não ter forças para se levantar do sofá e tomar um comprimido que ninguém lhe dá. Verônica parte para a sua vida adulta. E a mamãe se tornará cada vez mais uma criança que precisa de cuidados a cada ano. Como ela será cuidada do outro lado da cidade? Perguntou Billy, percebendo a mudança na expressão de Verônica. Sabe, você tem tudo muito bonito, é simplesmente. Mas... Ela não conseguia encontrar as palavras, pois a lembrança de sua mãe era tão repentina e dolorosa. Mas finalmente ela disse, com cuidado. Eu gostaria de morar em algum lugar entre a sua casa e a da minha mãe, só nós dois. A resposta de Billy foi uma surpresa total para ela. E é isso que eu quero. O jantar foi servido na pequena sala de jantar, onde a família costumava se reunir. Billy viu isso como um bom sinal. Apenas os familiares mais próximos foram convidados. Mas talvez mamãe tivesse decidido que não era necessário um desfile para homenagear uma garota do beco. A pequena sala de jantar era especialmente aconchegante. Uma pequena mesa oval coberta com duas toalhas de mesa de linho creme e dourado. Cadeiras cobertas com capas com um padrão de rosas meio desabrochadas. E uma guirlanda rosa em um lustre pendurado sobre a mesa. Cortinas macias de alface e armários verdes nos cantos. Os jogos de chá e café favoritos de Catherine eram guardados ali. Ela preferia os belos bules, com intrincados desenhos em porcelana moldada. E a governanta, Angélica, sempre preparava o chá de acordo com receitas complicadas.
Assim, as nuances do sabor vinham gradualmente, como em um bom perfume, primeiro o primeiro aroma sutil, depois o coração e, por fim, a nota máxima. Os pais já estavam sentados à mesa. Archie se levantou para cumprimentar Verônica e puxou uma cadeira para ela. Ele se sentou na cabeceira da mesa, com Catherine à sua direita e Verônica agora à sua esquerda. Billy sentou-se ao lado dela. Verônica permaneceu calma. Pelo menos externamente. Assim que Angélica lhe serviu uma concha de sopa, Verônica soltou um. Se ela estava com fome, Billy não sabia, mas ela comia sem demonstrar apetite, exatamente como sua mãe. Acho que você também vai se formar este ano, Verônica, perguntou Archie, e depois, onde? Do jeito da minha mãe, eu acho. Sim, eu tenho que, e Archie assentiu, o inglês é terrível hoje em dia. Eu, Verônica, não abusei na escola, como dizem, tirei um B, não muito mais do que isso. O trabalho no Consomol tirou todas as minhas forças. Mas o que você faz agora é impossível de passar adiante. Sabe, eu tenho que olhar muitos documentos, assinar e então, acredite, estou horrorizado. Meus jovens ratos do ministério, todos com ensino superior, ou até mesmo com 2, escrevem tanto que você pode rir, ou até mesmo convidam um intérprete para explicar a mim, um homem idoso, o que eles queriam dizer. O país correu atrás do dinheiro na época, decidiu que não se pode ganhar muito dinheiro nas ciências humanas, e agora nos encontramos com a nossa querida mãe. Archie levou a mão à bochecha. Billy sentiu que o tom amigável do pai havia tocado Verônica. Ela obviamente não esperava tanta atenção e respondeu com um sorriso tímido, que já denotava sinceridade. E você, Verônica, lê muito, não é mesmo? Nosso Billy também gosta. Isso é raro hoje em dia. É bom encontrar um olhar tão atento, como esse que você está me dando agora, o olhar de uma pessoa que lê. Angélica colocou um prato grande na frente de Archie, um assado. Eles devem tê-lo cozinhado à parte. Porque todos os outros foram servidos em pratos muito menores, e neles, legumes cozidos, ervas, peixes desconhecidos para Verônica. Não é uma refeição séria na minha casa, disse Archie. Talvez, Verônica, você possa me fazer companhia mais tarde. Vamos comer como seres humanos, ou você também gosta de comer de forma saudável? Por que está olhando para as minhas mãos? Perguntou Catherine de repente. Verônica corou levemente, mas sua voz soou calma. Sempre me perguntei como as pessoas que cantam em ópera no mundo falam. Como suas vozes soam em uma conversa comum permite que você adivinhe seu poder e beleza. Igualmente interessantes são os gestos comuns de uma pessoa para quem o movimento é uma profissão. Bem? Perguntou Catherine rapidamente, com firmeza. É lindo. Realmente lindo. É difícil desviar o olhar. O som fraco que escapou dos lábios de Catherine lembrava um ou um M. Ela, acostumada a avaliar suas garotas do balé do ponto de vista de uma figura clássica ou casada, não gostou nem um pouco da aparência de Verônica, que prometia uma feminilidade pesada no futuro. Você não teve aulas de dança, Verônica? Era Archie de novo. Sim, assentiu Verônica. Na 7ª série, uma tia veio nos visitar e começou a nos persuadir. Ela prometeu que nos ensinaria tudo, dança moderna, dança de salão. Ela nos deixou muito animadas. Mas quando fomos vê-la no Palais de la Culture, ela provavelmente foi a todas as escolas. E não havia lugar para ficar de pé. Então, essa senhora organizou uma seleção. E o senhor não foi aprovado? Não passei. Fui quase o primeiro a sair. Você tinha que dançar, sabe, uma valsa, 1, 2, 3 pela sala. Fiquei imediatamente confuso sobre com qual pé começar, e a senhora gritou, chega. Você sabia disso, Katenka? Archie assentiu com a cabeça. Em seguida, eles reuniram todos nós, os expulsos. E começaram a nos consolar, porque algumas das meninas estavam chorando. Disseram-nos para fazer outra coisa. Fui enviado para um teatro de marionetes, para trabalhar com as marionetes.
Eu precisava daqueles fantoches. O que lhe interessa agora? Verônica encolheu os ombros levemente. Arte, sim. Eu ainda adoro. Mas não posso viajar. O teatro e a filarmônica ficam do outro lado da cidade. E depois a graduação. Há os livros. Eu leio muito. Você não se interessa por política? Não é minha praia. Bem, graças a Deus. Respeito imensamente a camada, mas não gostaria de ter dezenas e centenas de senhoras assim. Ainda é assunto de homem. Archie se levantou. Bem, meus queridos, vou me despedir. Estou sendo aguardado no ministério às 3 horas. Ao passar por Catherine, ele roçou os lábios em seus cabelos e sussurrou. Uma garota muito simpática. E eu não deveria ter me preocupado com isso antes. Mas Catherine permaneceu tensa, em silêncio, e ele ainda não entendia o que ela pensava sobre isso.